Fala, rapaziada, chegamos aqui no Sindicato dos Atletas de Jogadores de Futebol da cidade do Rio de Janeiro. Badu jogou muita bola, hoje ele trabalha aqui na Safed, na academia São Cristóvão na Veia. São Cristóvão. Que é a Safed, Estácio, sucesso simbólico. Já o Denil, que é o vice-presidente aqui, vai nos contar por que isso. Badu, tu está aqui, São Cristóvão, depois de muitos anos, teve um título reconhecido, né? O título de 1937. O André Luiz Pereira Nunes brigou, montou o dossiê para mostrar que esse título era dele também. Eu queria que você falasse um pouco da sua relação com o São Cristóvão. Como é que começou? Bom dia, obrigado aí, Sérgio, pela essa oportunidade, Museu da Pelada. Obrigado aí a todos. O problema é o seguinte, o São Cristóvão entrou na minha vida desde pequeno. Eu sou morador de São Cristóvão, sou cria de São Cristóvão, lá do Tuiuti, né? E eu fui treinar no São Cristóvão por intermédio de um amigo meu que até já faleceu, né? O Negão, o Celso. Negão, o apelido dele, Negão. E foi ele, por intermédio dele, que eu fui treinar também no Flamengo. Que ele fez uma força danada para me treinar. Talvez as pessoas não saibam, né? Mas muitos atletas, o pessoal que jogou comigo na época, sabe, eu joguei na base do Flamengo. O São Cristóvão entrou na minha vida assim com muita paixão. Porque como morador, né? E eu sou muito reconhecido ali por causa disso. E, sabe, eu sou torcedor do Vasco, você pode ver que eu sou torcedor do Vasco. Já vi. Mas a minha veia corre o sangue do São Cristóvão, porque, São Cristóvão pra mim foi tudo que eu tenho hoje na vida, né? A maioria das coisas que eu consegui na minha vida foi no início lá no São Cristóvão. Quando o André me ligou falando, falei, André, corre atrás, porque, vai ser muito legal saber que o São Cristóvão foi bicampeão carioca. Isso é uma coisa muito legal. Isso é pra poucos, né? Do time pequeno do Rio de Janeiro, São Cristóvão é o único bicampeão. Entendeu? E o São Cristóvão, tem um título também no Maracanã, que eu fiz parte desse título. Como é que foi isso? Foi o torneio Bela França, que era um torneio que jogava todos os times da primeira, que não estavam no campeonato nacional, e da segunda divisão, e terceira divisão do Rio de Janeiro. Então era um campeonato que seguia o campeonato nacional. E o São Cristóvão foi para a final com o Campo Grande, no Maracanã, e nós ganhamos gol de pênalti, fiz até o gol, foi para os pênaltis. É incrível, eu falo isso, que o Maracanã tinha 130 mil pessoas. Nós jogamos uma preliminar de, acho que foi seleção carioca e paulista, eu acho. Uma decisão do Rio e São Paulo de seleções. E o Maracanã estava lotado, 130 mil pessoas. Nós ganhamos esse título ali. Quer dizer, o São Cristóvão ainda tem esse título, ganho dentro do Maracanã. Foi São Cristóvão quem? São Cristóvão e Campo Grande, a final. Foi quanto? Foi 0-0, foi para a prorrogação 0-0 e ganhamos nos pênaltis. 2-1 nos pênaltis. Mas estava tanto calor, Sérgio, tanto calor que a pessoa não conseguia... O pessoal estava desgastado, né, no Maracanã. Maracanã antigamente, que era o Maracanã de verdade, né, Sérgio? Esse Maracanã onde que eles falam aí. Agora, tu lembra o time do São Cristóvão? Cara, vou tentar. Jair, Júlio, Nélio Rodrigues e Simval. Não. E Denis. Badu, Almir e Ivo Sodré. Isso também, olha... Não, Ivo Sodré pra mim, aí. na frente jogou, eu acho que foi Santos, Senna e Simval. Eu acho que foi esse time. Eu acho que eu esqueci alguém, mas desculpa se eu esqueci, porque aqui, né, 70 anos que eu tô, né? É complicado você lembrar, né, daquela... Mas tu falando do Ivo Sodré, fala aí desse cara, né? Cara, falar do Ivo Sodré é você falar dos mitos, dos craques do futebol brasileiro. Que Deus o tenha, nós perdemos o Ivo Sodré o ano passado, eu acho, foi o ano passado, no início do ano passado, ou final de 2022, não sei. Mas o Ivo Sodré pra mim, não sou eu que vou falar não, eu vou falar as palavras do Gerson. O Gerson um dia comentando falou assim, o Ivo Sodré para ele foi um dos maiores meio-campo que ele viu jogar, o Gerson falou isso. Então quem sou eu para falar do Ivo Sodré? Eu tive o prazer de jogar do lado desse cara. O Ivo Sodré para mim, eu vou dizer, ele está entre os maiores meio-campo que eu já vi jogar. Eu nunca vi um cara ter tanta qualidade para jogar futebol.
E o pior, e o melhor de tudo, quando a gente treinava lá em Figueira de Melo, ele ensinava muita gente. A gente era garoto, o Ivo Sodré já tinha jogado no México, né, no América do México, foi ídolo no América do México. Aí, todo lugar que o Ivo passou, ele foi ídolo. Verdade. E depois eu vou te contar uma passagem de um jogo Flamengo e São Cristóvão, que tu vai, pô, você vai rir. Aí, o que acontece? O Ivo ficava... Eu treinava muito com ele, falava assim, Badu, bate a bola na parede com as duas pernas, pá, 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 pá. Isso vai te dar qualidade. O Ivo Sodré ensinava a gente a bater na bola. A gente era garoto. Então eu aprendi muito com o Ivo. Ele ficava depois do treino lá, ele não ia embora, ele ficava treinando a gente. Ele falava assim, Badu, tu vai ser um puta do jogador. Porque você tem qualidade. Treina. E pô, eu agradeço demais a ele. E tem uma história. Qual é isso que eu ia falar? Flamengo e São Cristóvão no Maracanã. O Ivo Sodré fez um gol de bicicleta em cima do Flamengo, ganhamos de 1-0. No turno do Campeonato Carioca. No retorno, sabe que o Ivo Sodré era PM. E ele era do 16º, não, desse batalhão aqui perto da Rua Uruguai ali, da Barão de Mesquita. Ele era daquele batalhão, era o batalhão que trabalhava no Maracanã, como sempre trabalhou, né? O coronel lá, o comandante, no retorno, botou ele de serviço no Maracanã, no portão, ali no Bellini, para ele não jogar. Porque no jogo ainda de maltratar o cara. Pô, ele botou. Isso é real. Você pode pesquisar que você vai ver que isso é A real. história é maravilhosa. Pô, ele botou o Ivo Sodré ali para o Ivo Sodré ficar de serviço ali, para ele não jogar. E nós perdemos o jogo de 1-0 no retorno. Mas essa história é verídica, pode averiguar, você vai ver isso. Vamos ver isso. Mas quem é Badu? Esse é meu pai. Não, meu nome é Jorge Machado Iório. Tanto que lá no Flamengo não chamam nem Badu, era Iório meu sobrenome. E foi por causa do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol também, meu pai jogou. E o pessoal, quando eu comecei a jogar, quando eu voltei para São Cristóvão, quando eu fui para São Cristóvão, o primeiro clube que eu tive foi o Flamengo, da base, depois que eu fui para São Cristóvão. E aí, como eu sou morador de São Cristóvão, sou cria de São Cristóvão, o pessoal já me chamava lá em São Cristóvão de Baduzinho. Meu pai era Badu e me chamava de Baduzinho. Então, num jogo lá, nos juniores ainda, né? Que, não sei se você lembra que tinha juvenil até 18 anos. Depois aumentaram para 20 anos para botar juniores. Como eu já tinha estourado no juvenil, já estava no profissional, aí fizeram os juniores, eu fui jogar nos juniores. E aí, como ia muita gente lá na rua ver jogo e tal, começaram a gritar Badu, 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 e aí ficou isso aí, Badu, mas era o apelido do meu pai, não era meu apelido. Agora, o Badu, fala uma coisa. Você jogou com os grandes craques do futebol, né? Você jogou com o Fio Maravilha? Joguei. Jogamos no São Cristóvão. E na estreia dele nós ganhamos do Flamengo, 3-2 no Maracanã. Pô, tinha 60 ou 70 mil pessoas no Maracanã, que hoje existe que está cheio o Maracanã com 70 mil, né? São Cristóvão, não dá, né? É assim mesmo. Quer dizer, no Maracanã, Flamengo, São Cristóvão deu 70, 80 mil pessoas, né? Naquele Maracanã antigo. Então, esse jogo foi 3-2. O Fih não fez gol. O pessoal comenta, que o Fifi não fez, foi 2 gols do Senna e 1 gol do Santos. O último, nós saímos perdendo o jogo de 2-0. Isso, não. Saímos perdendo 2-0. O time estava apático dentro do campo. Já sei, o goleiro foi Passarinho. Foi um Passarinho. Agora eu lembrei por quê. O Passarinho entrou, acho que foi um dos primeiros, ele era juniores. O Passarinho estava tremendo dentro do vestiário. E a gente acalmando ele. Falei, Passarinho, fica calmo, não sei o quê. E os 2 primeiros gols, ele falhou nos gols. Mas depois ele foi uma figura emblemática. O Passarinho pegou coisas impossíveis no jogo. Eu fiquei impressionado, falei, Passarinho pra mim foi o melhor em campo. Foi mais ou menos o Borrachinha contra o Flamengo. Foi Passarinho, Júlio, Neném, agora eu tô lembrando esse jogo, Neném, acho que Neném, Nélio e o Washington, acho. No finalzinho do primeiro tempo, o Fih fez uma jogada espetacular e meteu a bola, o Senna fez o gol de cabeça, fez 2-1, acabou o primeiro tempo 2-1. Segundo tempo nós voltamos, empatamos o jogo, e no finalzinho do jogo, outra jogada do Fio, o Fio foi no fundo, driblou, não lembro se era Jaime, que era o zagueiro, meteu a bola para trás, o Santos veio de primeiro, botou a bola no ângulo daquele goleiro Renato, era o goleiro do Flamengo. Depois foi pro Fluminense. Depois foi pro Fluminense. Fez um golaço, botou lá no Fel, aos 90 e pouco, ganhamos o jogo 3-2. O detalhe desse jogo, Sérgio, é que esse jogo foi um sábado à noite. No domingo, sempre passava na TV Excelso o VT dos jogos.
Até hoje, a gente não sabe onde está esse VT. Isso era muito comum. Eu queria, olha, se você pudesse, eu te digo, sério, eu tenho a maior paixão para ver esse VT. Eu não consigo ver esse VT. O cara, no dia seguinte, eu fiquei em casa, no domingo, todo mundo para ver o jogo. Porque se você não sabe, a loteria esportiva não saiu com 13 pontos. Saiu com 12, ninguém acertou a vitória de São Cristóvão. O jogo foi no sábado à noite, 9 horas. Deve ter pagado uma grana, hein? Entendeu? Então, quer dizer, aqui foi a maior vitória do São Cristóvão. Apesar que eu já tinha te falado que o São Cristóvão tinha ganho do Flamengo. Aliás, com gol de bicicleta do Ivo. Mas isso bem antes. Entendeu? Então o que acontece? O Flamengo, contra o São Cristóvão dá sorte com o Flamengo. Eu já eliminei, como treinador, já eliminei o Flamengo 2 vezes no APG de Júnior, dirigindo o São Cristóvão. Caramba. Quer dizer, o São Cristóvão é uma asa pro Flamengo. Já teve uma vez no Maracanã, não vou negar, já tomei de 6 do Flamengo, 6-2. Já tomei de 6, falei, aquele dia deu tudo errado pra gente. Mas você, claro, você não vai querer dizer que jogamos 30 partidas com o Flamengo, vai jogar 25. Mas na minha época, nós sempre fizemos jogo duro com o Flamengo. Eu já perdi de 6 pro Flamengo, mas também já tive essa vitória, eu tive 3 vitórias no Flamengo como profissional, 2 de 1-0 e essa de 3-2. E outra coisa, quem foram os grandes treinadores de São Cristóvão que você teve? Cara, eu tenho que lembrar do seu Valdir. Seu Valdir, eu não sei se ele é vivo, não deve ser porque eu tô com 70 anos, seu Valdir pô, já eram 50, mas para mim o maior treinador que eu tive foi o seu Valdir. Foi o cara que ensinou a gente lá na base, ele foi meu treinador na base e foi meu treinador no profissional. De todo esse pessoal todo aí que eu citei a você. Seu Valdir, você lembra, eu acho que ele jogou no Fluminense. Ele foi campeão da Copa Rio, não sei o que, o Fluminense foi campeão em 51. 51, que é o ele é Mundial desse de Clubes time aí, né? ele é desse time aí, seu Valdir. Era o seu Valdir era um cara espetacular. Cara, hoje eu fico vendo às vezes, as pessoas falam assim, o futebol moderno. Naquela época, seu Valdir já ensinava coisas que eu vejo o nego hoje tentar fazer aqui. Hoje, quer dizer, os caras estão muito à frente, né? Peninho é o vice-presidente aqui da SAFED, onde hoje o Jorge Batuto cuida aqui da academia. Explica pra gente, Peninho, quanto tempo você está aqui e o que você acha importante divulgar para as pessoas saberem? Bom, gente, bom dia. Agradeço participar desse papo gostoso aí com o Badu. Enfim, essa parceria que nós temos com a Faculdade de Estácio proporciona o que para os atletas e ex-atletas? Eles nos procuram aqui, nós encaminhamos um documento, eles procuram a unidade mais próxima das suas residências e eles conseguem até um desconto de 70% no que eles querem, o segmento para a vida deles, na área deles. Então acho que isso para a gente é muito gratificante. A gente está tendo uma procura muito boa. A gente teve um simpósio que foi feito aqui na Estácio, né, comandado pelo Paulo Figueiredo, pelo nosso CEO Neto. Foi um sucesso total, onde falou de fisiologia, nutrição, treinamento para a categoria de base, que é fundamental. A gente orientar os ex-atletas que estão se formando agora em monitores, como é feito esses treinamentos. Então, para a gente tem sido muito gratificante. Ô André, isso aí que você conseguiu, a gente veio falando aqui, né, é um trabalho lindo, né, é um resgate. Quem é que vai parar para montar um dossiê para correr atrás de um título de 1937, é isso? 1937. Isso aí que agora você fez, o São Cristóvão mudar, o Silvio teve que acrescentar, né, mais uma estrela. Mais uma estrela. Por que tu quis entrar nessa briga? O que te levou a isso? Bom, já havia a história, né, na verdade a pesquisa é do grande pesquisador, saudoso amigo Raimundo Quadros, e era um desejo dele imenso que o São Cristóvão obtivesse a homologação, que o título ele já tinha, né? E muita gente até no clube já considerava o São Cristóvão bicampeão, principalmente a torcida. E ele morreu sem realizar esse desejo. Ele fez um livro, ele é o responsável por toda essa pesquisa e eu dei andamento a isso, né? Meu mérito é menor, eu acho até que nem é um grande mérito meu. O grande mérito foi de quem descobriu essa história, porque na época nem o clube sabia porque isso morreu com o tempo, né? Foram 86 anos de espera, né?
E ele descobriu, não sei como, ele era um rato de Biblioteca Nacional, era um pesquisador nato, muito melhor do que eu nem me considero à altura do Raimundo Quadros, e ele comentava comigo a respeito. Só que na época ele entrou com esse pedido, com esse dossiê, mas foi um dossiê muito mal formulado. O Raimundo era um grande pesquisador, mas não era um grande escritor, e não soube formular esse pedido, esse requerimento. E aí me deu na telha, o clube tinha acabado de mudar de administração, por acaso a gente estava fazendo até um Museu da Pelada, a quem eu tenho que agradecer muito. Sem o apoio do Museu da Pelada nada teria acontecido, porque a gente fez muita mídia, fizemos programas falando disso, ajudou muito a divulgar. Então eu tive muito apoio, principalmente do Museu da Pelada. Quem homologava é a federação? Na verdade, a federação e os clubes, porque isso teve que ser aprovado numa Assembleia Geral, não só clubes profissionais, mas os amadores e as ligas municipais. Ou seja, você teve que mobilizar muita gente. Né? Sim. Foi um trabalho bem feito, até de divulgação, de mídia, de marketing, e eu contei muito com o Museu da Pelada. E conta pra gente esse título aí, dividiu com quem? Como é que era, para quem não sabe esse título de 37? Na verdade, em 1937, o futebol carioca estava dividido em duas ligas, porque estava naquela briga, profissionalização e amadorismo. Então, uma liga era profissional e a Liga do São Cristóvão era a Federação Metropolitana de Desportos, que era disputada pelo São Cristóvão, o Vasco, o Botafogo, Bangu, Olaria, Andaraí, Bangu também, Bangu, Madureira, e a outra liga tinha Flamengo, Fluminense e os outros clubes. Então, como o campeonato o futebol carioca estava dividido, tinha sempre 2 campeões por ano, um em cada liga. Só que o que aconteceu em 1937? Houve a reunificação a partir da iniciativa de 2 presidentes, o do América, que era o Pedro Pereira Novaes, e o do Vasco, que era o Pedro Pereira Novaes, e o do América, que era, agora me fugiu o nome dele, também era Pedro. E os dois se reuniram para reunificar, para pacificar o futebol carioca. Só que isso aconteceu exatamente no momento em que estava rolando o campeonato, no qual o São Cristóvão já era o campeão do primeiro turno. Teria que haver o segundo turno para ver a final, ou o São Cristóvão ganhar o segundo turno e aí ser campeão direto. E o campeonato foi interrompido para a criação de uma nova liga, que foi a liga que unificou todo o futebol carioca, que foi a Associação de Futebol do Rio de Janeiro, que é uma das antecessoras da atual federação. E aí o que aconteceu? O Fluminense foi campeão. O São Cristóvão ficou ali entre 3º e 4º lugar. E não se falou mais no assunto. O clube viajou, foi fazer excursão fora do país, para o Uruguai, exatamente para o Uruguai. E aí o assunto meio que ficou em banho-maria, o clube não reivindicou, o tempo foi passando e isso caiu meio que no esquecimento. Mas antes da federação ser dissolvida, a federação na qual o São Cristóvão estava disputando, ela homologou o título do São Cristóvão. Eu consegui essas atas, consegui tudo. Foi muito bem fundamentado o requerimento. E está do lado do Badu aí? O Badu é um ídolo. O Badu foi campeão da Taça Belar França, 75, no Maracanã. Escala o time aí. Eu lembro que tinha Madeira, Sivaldo, Badu, tinha bastante gente ali, mas o time completo, o Senna estava também. Não, a gente está falando isso aqui porque ele falou de um jogo do Flamengo 2 de estreia do Filme Maravilha, que são os 2, que a gente pesquisou aqui, aí só aparece o time do Flamengo, da escalação do São Cristóvão. André, eu estava falando com eles aqui, André, que no domingo tinha sempre o videotape dos jogos, né, do sábado. Então eu fiquei em casa, falei, vou ver esse videotape. Eu queria saber onde está esse videotape. Pois é. Não passou. Até hoje não passou, ninguém sabe. Não passou? Não passou. Eu queria saber onde está. Eu teria o maior prazer, eu queria ver esse jogo de novo. Pô, claro. Foi um jogão. E, poxa, eu não consigo, eu nunca vi esse videotape. Agora, como o André falou ali, eles não falam do São Cristóvão, só falam do Flamengo. Aí perdeu, não valeu. André, então foram quantos anos de luta? 86 anos de luta. É muito tempo. Muito tempo. Provavelmente ia ficar nisso aí durante mais 86 anos. Agora, André, a tua maior dificuldade foi o quê?
maior dificuldade na época foi... esse título já tinha que ter acontecido no início do ano passado e o Fluminense pediu vista na primeira Assembleia Geral em que isso foi tratado. Porque como ele tem que dividir o título do mesmo ano, ele ganhou da Associação de Futebol do Rio de Janeiro, eles ficaram meio receosos, quiseram embargar um pouco, mas aí no fim do ano passado eles concordaram, foi por unanimidade. Pô, que legal, né? Até porque não teria motivo, né, de... Não vai tirar o Vai título tirar o do título. Fluminense. Ninguém vai tirar o título do Fluminense. Queria saber. Mas alguém colocar parar, né, São para Cristóvão. fazer isso, né? O trabalho que você teve é realmente... Espetacular. Pô, é digno. Ele quando falou comigo isso, pô, dei um apoio, falei, cara, vai a luta, vamos lutar aí pra ver São Cristóvão, pô, bicampeão. Pô, isso aí é uma história, né? E Porque muita gente deu para trás. Muita gente falou, perda de tempo, federação vai homologar nada para o São Cristóvão. Isso. E não ganhei nada. Foi uma coisa que eu fiz para ajudar. Eu procurei o presidente, eu falei com ele, nem sabia. E aí foi. E hoje esse presidente São Cristóvão, pelo que eu já conversei muito com ele lá, entendeu? Esse presidente São Cristóvão está fazendo uma coisa espetacular no São Cristóvão. É verdade. Ele é um cara, aparentemente, um cara muito honesto, Muito sério. muito sério. E vou falar, cara, tem que ter muita força de vontade de fazer o que ele está fazendo. Porque hoje ele conseguiu botar o São Cristóvão em um ano, e o São Cristóvão conseguiu pular duas divisões. Saiu da quinta para a terceira. Saiu da quinta para a terceira, com grande possibilidade de chegar na segunda divisão ano que vem, porque o São Cristóvão está pagando, dentro das possibilidades do São Cristóvão, ele está pagando as dívidas do São Cristóvão, entendeu? E o clube estava parado. O clube estava parado. Parado. Quer dizer, Dois ou três. Esse time do São Cristóvão de 37 tinha 2 jogadores na seleção brasileira. Ah, isso que eu ia te falar. Que é o Afonsinho e o Roberto, que foi titular da Copa de 38. Os dois estavam na Copa. E o treinador Ademar Pimenta, ele era o treinador da seleção também. Da seleção, Ademar Pimenta. Ademar Pimenta era o treinador, depois foi pro Vasco. Dá Martini Barba aí. Gostei, hein? Esse é o André no trampo. Muito bacana. Bonito, né? Sensacional, André. Parabéns. Obrigado, eu que Parabéns. agradeço. Badu, só fera, cara, aqui, hein? Olha aí, o nosso craque, vamos fazer uma com você. Deixa comigo. Olha São Cristóvão, hein? Arrasou, hein? Lindo. Sensacional.